Mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara. Você, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo aí das edições dos nossos quadros voltados à saúde. O tema de hoje, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do uso do fotoprotetor, mais conhecido aí como protetor solar. Muita gente sabe que tem que usar, só que mesmo assim tem pessoas que teimam em não utilizar esse produto tão importante, ainda mais no país em que a gente vive, né? Para entender por que isso acontece, a importância e reforçar o porquê de usar protetor solar, olha só quem eu recebo hoje, ele está aqui na tela comigo, é o Lucas Portilho, ele é farmacêutico e especialista em cosmetologia. Aceitou o nosso convite. Antes de falar um pouquinho sobre o tema, Lucas, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Obrigado, Viviane. O prazer é todo meu. Adoro um tema que eu sou apaixonado, estudo há muitos anos e espero poder dividir informações importantes aí com os seus espectadores. Lucas, já vou pegar esse gancho aí. Você falou de um tema que estuda há muito tempo. Vamos falar então sobre essa pesquisa. Olha só, gente, pelo quarto ano seguido, o Lucas, que está aqui com a gente, que também é pesquisador e especialista em proteção solar, lidera o maior e mais abrangente balanço sobre hábitos brasileiros em relação ao uso do fotoprotetor. E dados deixam a comunidade médica e a Anvisa também em alerta, olha só, já que aumentou o número das pessoas que não aplicam o filtro diariamente. Lucas, vamos falar um pouquinho sobre esse dado, né? Bastante preocupante. Como assim? Por que aumentou o número de pessoas que não usam aí o protetor solar todos os dias? Embora quando a gente pergunta para as pessoas, né, se eles sabem a importância de usar, a grande maioria entende que é importante, mas no dia a dia a gente vê que uma grande parte da população não aplica. A gente tem algumas respostas aí, né? O preço é um deles, acho que seria o principal. O desconhecimento já não é uma desculpa, né? Hoje, com redes sociais e com mídias digitais e internet, fica muito fácil das pessoas saberem quais são os malefícios, né, de ficar exposto excessivamente ao sol. Embora, eu sempre falo, na internet também tem informações perigosas, né, como às vezes tem pessoas que querem chamar atenção e falam, olha, não é o sol, não é o sol não te faz mal, não, ele faz bem, é a indústria do filtro solar que quer te mostrar o contrário, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, o uso vem caindo, a gente vê o uso diário, a reaplicação também é um dado que a gente sabe que o protetor solar, para ele funcionar por longas horas, isso é muito difícil. Então, o ideal é reaplicar, pelo menos uma vez ao dia, né? Eu sempre falo, aplica de manhã e depois, à tarde, faz a reaplicação. Quando que não é para usar, que não há necessidade de usar o protetor solar, eu até concordo, porque tem uma grande parte da população que fica no ambiente igual eu estou aqui. Você provavelmente está aí no seu estúdio também, né? Não tem luz, né, vindo de fora, nem janelas abertas. Eu estou na minha sala totalmente fechado aqui. Se eu ficar o dia inteiro aqui, eu preciso passar protetor solar? Não, não há necessidade, né? Porque eu não vou estar me expondo ao sol. Mas a pesquisa ela é feita principalmente com pessoas e a gente pega muita gente na rua. Então, assim, a pessoa está num lugar já exposto ao sol. Então, a resposta muitas vezes vem de pessoas que se expõem ao sol, mas sem a proteção adequada. E ainda com base na pesquisa, olha só, vamos falar dos números, né? De acordo com os números, então, olha só, 72,5% da população, como o Lucas disse, não aplicam aí o fotoprotetor todos os dias. Em 2016, esse percentual era de 65%, em 2015 de 53% e em 2014 de 57%. Você deu um exemplo aí, essa queda nos números aí, o preço, então, o valor pode ter contribuído aí, então, para não utilizar? Sim, assim, a alta do dólar é um fator, né? É um fator dominó, né? Aquele efeito dominó. A gente tem a alta do dólar. Um protetor solar, ele é composto por substâncias, né, químicas, por substâncias que vêm muitas vezes de fora, a maioria vem de fora do Brasil, são itens importados. Então, acabam chegando muito caro aqui para as indústrias. A indústria precisa repassar esse valor para poder ter o lucro delas, né? E isso acaba, então, gerando um aumento. Isso, sem dúvida, é um fator. A gente ainda não tem o dado novo do pós-pandemia, né? Mas a gente já está fazendo a pesquisa atualizada, que pode nos trazer dados, eu espero, até piores, porque a gente ficou muito dentro de casa.
aí é óbvio que o número caiu bastante, né? Então, esse ano da pandemia, talvez o resultado da pesquisa a gente até entenda, né? Que uma grande parte não aplique, mas desde, como você bem falou, a gente tem feito essa pesquisa há muitos anos já e bem pré-pandemia. E é muito comum isso acontecer, né? As pessoas não entendem ainda, ou, principalmente, não dão o valor financeiro que o protetor solar pode dar para eles. O que eu acho engraçado, Viviane, é assim, as pessoas acham, não, é muito caro para eu passar o protetor solar. Então, legal. Você vai pagar esse preço mais para frente. Você vai ficar com ruga, você vai ficar com mancha, porque a gente fala de câncer de pele, né, que é um fator que pode ocorrer pelo não uso e pela exposição exagerada do protetor, mas a gente também fala assim de uma pele mais homogênea, uma pele sem mancha, uma pele sem rugas. Aí vai chegar mais para frente, aquele caro que o protetor era, vai ficar barato perto de procedimento estético que tem que pagar, né, perto da plástica e o dinheiro que vai querer fazer. Então, é legal também as pessoas entenderem que usar o protetor solar é uma forma econômica de, no futuro, você não gastar tanto com procedimentos estéticos, porque eu duvido que todo mundo vai querer ficar feliz de chegar numa idade avançada, né, com o rosto, né, com, sei lá, 50 anos, parecendo que já tem 80. Ninguém gosta de parecer mais velho. E aí a gente acaba gastando muito dinheiro com procedimentos de rejuvenescimento, sendo que você poderia ter prevenido esse envelhecimento ao gastar ali mensalmente aquele dinheirinho com protetor solar. E Lucas, eu vou pegar um gancho de uma resposta anterior sua e eu confesso que eu vou me incluir aqui, viu? Falando ainda sobre a pesquisa, outra pergunta feita pela pesquisa foi quanto aplicar. E 80% dos brasileiros não tem a mínima ideia de quanto aplicar. Olha só, o que eu faço e eu acho que está errado, você vai ter que corrigir. Eu aplico de manhã, depois nem lembro que o protetor existe. É isso? Esse dado quer dizer isso? Que a gente aplica uma vez, não sabe quanto tem que reaplicar? Não, esse é um dado. Se você vai se expor ao sol à tarde, o ideal é que você reaplique. Agora, se você vai ficar aí no estúdio até o final da tarde, não tem problema, você não está errada. Agora, essa da quantidade, realmente é o seguinte, é quantidade mesmo. Quanto você põe de produto no seu dedo e quanto você aplica no seu rosto para dar o fator de proteção. Você usa qual fator de proteção? Eu acho que o meu é 50. Legal. Então, por exemplo, para você ter um fator de proteção 50 que está lá descrito, você teria que aplicar uma quantidade grande de produto, né? Uma quantidade perto aí de 1 grama de produto. E essa é a grande questão. Se você aplicar menos, o FPS vai diminuindo, vai caindo para 30, apliquei menos, cai para 17, apliquei só um pouquinho e pus só um pouquinho assim, aí ele já cai para 10. Ou seja, se eu não aplicar a quantidade correta, eu não tenho fator de proteção que está na embalagem, na rotulagem do produto. Esse é o dado. Então, os brasileiros não sabem quanto aplicar. E aí, um alerta que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: tem muita gente que considera o FPS 30, como sendo já uma proteção boa. Então, vamos lá. É uma verdade desde que as pessoas apliquem a quantidade correta, para ter o 30 que está lá. A pesquisa já mostra há muitos anos que 10 de cada 10 brasileiros que se param na rua, 8 dizem, não tenho ideia de quanto aplica. Então, e geralmente, isso é uma outra pesquisa que eu fiz, que inclusive eu publiquei esse trabalho num jornal internacional, né, um British Journal, foi a minha tese de mestrado na Unicamp, que é mostrar quanto que de fato as pessoas aplicam de protetor solar. E eu testei o mousse, o stick, o pó compacto, a loção, o fluido. Eu te garanto, não importa qual a forma que você compra o protetor solar, sempre as pessoas aplicam menos do que deveriam. Ninguém aplica mais. Ou seja, você já compra o FPS 30 já sabendo que a pessoa vai ter, na verdade, um 15, um 8 de proteção. Então, eu atualmente, no cenário brasileiro, devido a esses números que a gente já sabe, que as pessoas não sabem quanto aplicam, que de fato elas aplicam menos, sempre prefiro FPS mais altos. Você está corretíssimo em comprar os 50, porque já que você vai aplicar errado, você vai ter pelo menos um 30, é o que a gente torce. Eu falo, eu vou economizar. Não sabia que eu estava aplicando errado, viu? Então explica pra gente, então, como saber a quantidade certa, a hora de reaplicar? E depois eu já quero engatar outra pergunta aqui. A gente está falando aí fator 30, 15, 60, 50, tem até de 100. O que é isso? O que é esse fator? O fator de proteção solar, ele representa
a intensidade de proteção do produto. Ele não representa o quanto tempo você pode ficar no sol. Porque muita gente confunde. O FPS 100 eu posso ficar mais tempo no sol. Não, o FPS 100 ele tem uma proteção maior, uma intensidade maior contra os efeitos da radiação. O que vai me dizer o tempo que eu posso ficar com o protetor são as matérias-primas que estão dentro dele, e que não são todas iguais. Tem matéria-prima que, se eu ficar no sol 30 minutos, ela já para de funcionar, e eu tenho que reaplicar. São matérias-primas bem fraquinhas, né? Geralmente as mais baratas. Tem matéria-prima que eu coloco e eu posso ficar 2 horas no sol sem reaplicar, porque ela se mantém estável. Tem outras que duram 4 horas. Né? Hoje, no Brasil, os protetores são muito bons, isso é uma notícia boa. As empresas, as indústrias, as farmácias de manipulação, todo mundo formula com matérias-primas de alta performance. Então, eles duram bastante, aí de 3 a 4 horas a proteção. Então, lembrando, o FPS está relacionado principalmente com o tom da pele da pessoa. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa igual você, você bronzeia, Viviane? Sim, Você chega a ficar bronzeado? Sim. fico. Então, você é um fototipo 2. A gente classifica você como fototipo 2. Os fototipos, eles vão de 1 a 6. Então, o 1 é aquela pessoa bem branquinha, ruivinha, não queima por nada. Essa pessoa precisa de uma proteção bem intensa. Então, ela precisa de FPS alto. 60, 70, 80 ou 100. Já você é um fototipo 2, você tem a pele clarinha, mas você bronzeia um pouco, mas você fica vermelha rápida quando está no sol. Então você precisa de uma intensidade boa, mas o 50 já te atende. Eu sou um fototipo já 3, então eu não preciso de uma proteção tão alta. Um 30 para mim já está bom, aplicado na quantidade certa, né? Tá? Agora, uma pessoa com a pele mais escura que a minha, um fototipo 5, fototipo 6, uma pele mais escura, ele precisa de uma intensidade bem menor ainda. Então, ele pode usar um 15, um 20. Né? Então, o FPS está relacionado com o tom da pele da pessoa. Quanto menor a cor da pele, maior o FPS que a pessoa tem que escolher. Tá? E lembrando, não tem a ver com tempo de exposição. Tempo de exposição, porque olha só, tem FPS 30, que é composto por matérias-primas muito estáveis, muito boas, que dura 8 horas. E tem FPS que são 100, feitos com matérias-primas não tão boas, que duram só 2 horas de proteção. Então, entendo, o FPS não tem relação com o tempo que eu estou exposto, vou ficar exposto ao sol, que a gente chama de fotoestabilidade do produto. Tá? Essa reaplicação, então, a gente vai ter que ler na embalagem do produto para saber? Se não tiver escrito nada, o ideal é, como eu disse, a Anvisa, ela recomenda de 2 em 2 horas. É que, dependendo do produto, não precisa. Tem produtos, como eu disse, muito bons. Eu não quero contradizer uma norma da Anvisa, né? Porque a Anvisa diz a reaplicação deve ser feita, né, de 2 em 2 horas. Mas, como especialista, eu acho, às vezes, até um exagero. Né? Uma de manhã e uma reaplicação à tarde já seria suficiente. Só que, para isso, aí teria que ler realmente a composição, e são nomes muito complicados. Né? Mas a dica que eu dou para quem não quer entrar muito na parte técnica é: aplica de manhã, vou me expor ao sol à tarde, reaplica na hora do almoço, tá? Não Lucas, vou ficar num ambiente fechado o tempo inteiro. Então, tranquilo, você não vai se expor ao sol, uma economia que você vai ter aí em relação ao protetor solar. E se a pessoa estiver na praia, na piscina, aí essa reaplicação tem que ser de quanto em tanto tempo? Quanto que você indica? Então, aí eu indico de 2 em 2 horas, tá? Aí, bem lembrado, são cenários totalmente diferentes, né? Quando a gente está no dia a dia, né? É uma coisa. Agora, na praia, na piscina, estou em algum lugar exposto ao sol, aí 2 em 2 horas é o ideal. E quando a gente fala de protetor solar, todo mundo tem que usar, né? Desde os pequenininhos, bebê a partir, se eu não me engano, de 6 meses, já pode e deve usar protetor solar também? Então, o ideal é não expor as crianças ao sol excessivamente, tá? Então, assim, de até 6 meses, tem que consultar o pediatra, né? Eu não recomendo o uso de nenhum tipo de protetor solar. Agora, a partir de que a criança já possa usar, o pediatra já liberou, aí a gente deve preferir os protetores que têm óxido de zinco e dióxido de titânio, que são os chamados filtros físicos, né? Então, eles são os mais recomendados para esse tipo de paciente, para esse tipo de consumidor, né? As crianças, né? Os bebezinhos. Então, o mais indicado são os protetores. Isso está indicado no rótulo, tá? Vai estar lá escrito óxido de zinco, dióxido de titânio, que são protetores físicos. São aqueles que está escrito,
né, para criança, kids, né? O pai e a mãe tem que ficar atento a isso. Não adianta ir lá comprar um para a mãe e para o pai e querer usar o mesmo na criança. Tem então essa diferença. Não, tem essa diferença, tem essa diferença. E eu ainda ficaria mais atento, não é só porque está escrito Uhum. Kids, não, que vou lá, vou usar. Tenha certeza. Se está na dúvida, vai numa drogaria, chama o farmacêutico, né? Farmacêutico, vem aqui, tira uma dúvida para mim. Esse protetor aqui está escrito que é para criança. Ele tem só filtro físico? Tem só zinco e titânio? O farmacêutico consegue ir lá, olhar a composição e falar, sim, esse tem. Porque tem alguns que têm filtros químicos também, que eu não recomendaria para crianças. E quando a gente fala de protetor solar, não é só estética para evitar problemas no futuro, né? É saúde também, né? Eu lembro que você citou aí câncer de pele, né? O protetor solar aí é fundamental para evitar doenças. Sim, ele é a chave principal aí para a gente evitar o produto-chave, né? Para a gente evitar o desenvolvimento de um câncer de pele. O câncer de pele, ele pode se dar por outros motivos? Pode, pode. Às vezes a gente tem uma pessoa que tem uma predisposição, mesmo sem se expor excessivamente ao sol, ela pode desenvolver. Mas a radiação solar é um fator desencadeante. E aí, para evitar isso, para poder inibir isso, a gente precisa usar o protetor solar. Ele vai barrar a radiação ultravioleta do tipo B e radiação ultravioleta do tipo A, que são as radiações mais energéticas, que é o que causa mais estrago na nossa pele, que é o que causa a lesão nas nossas células, né, e que modifica o material genético das nossas células da pele, levando a um desenvolvimento de um câncer de pele. Então, o protetor solar, sem dúvida, ele ajuda na prevenção do desenvolvimento do câncer de pele. Ô Lucas, a gente vê protetor solar sendo vendido nas farmácias, né, em supermercados, em vários locais. Mas também tem como dizem aí, mandar fazer ou manipular o protetor solar? Sim, manipular em farmácias de manipulação, né? As farmácias de manipulação do Brasil todo, eles têm a mesma matéria-prima que as indústrias usam para formular protetor solar, a farmácia de manipulação também tem lá no estoque dela, e ela já pode fazer o protetor também. Isso não é novo, né? Eu formulo o protetor. Aliás, olha, eu trabalhei em várias indústrias cosméticas do Brasil, né? Mas eu comecei em farmácia de manipulação. O primeiro protetor solar que eu formulei na minha carreira, há mais de 20 anos atrás, foi dentro de uma farmácia de manipulação. Então, muita gente não sabe disso. E aí, o legal de formular em farmácia é que você pode chegar lá, por exemplo, e falar: olha, eu tenho um filho pequeno, eu preciso de um protetor bem seguro para ele. Aí o farmacêutico vai lá e coloca toda a composição e formula para ele ali, feito para aquela criança especificamente. Aí, vamos dizer, tem uma paciente que fala assim: olha, eu quero usar o protetor solar porque minha pele já está manchada, eu quero evitar que ela manche, e ainda queria tratar essas manchas que eu já tenho. Legal, o farmacêutico vai lá e pode fazer um protetor solar. Aliás, ele já pode fazer um que dura bastante, 4, 8 horas, e ainda pode colocar ativos clareadores, ativos anti-aging, ativos anti-acne. Então, o protetor ele pode, além de proteger, tratar a pele também do paciente. Digamos que a pele está vermelha, está irritada, posso colocar um ativo calmante também. Então, essas são as grandes vantagens aí de fazer um protetor personalizado, né, numa farmácia de manipulação. E quando a gente fala aí de produtos manipulados, né, a gente tem que ressaltar que seguem as regras, né, todos os rigores exigidos. Exato, a farmácia, aliás, muitas farmácias já têm todos os mesmos testes de eficácia porque comprovam a proteção do protetor contra raios UVB, contra raios UVA. Então, isso é totalmente possível nas farmácias de manipulação. E as mais de 8.000 farmácias que a gente tem hoje no Brasil, a grande parte delas, eu não posso dizer por todas, né, mas as que eu conheço, todas trabalham direitinho, né, já tem inclusive os estudos de eficácia do produto. Lucas, eu vou aproveitar então a sua presença aqui no Saúde Agora e falar um pouquinho sobre essa área, né, de manipulação, né? A tecnologia está sendo envolvida cada vez mais. Quando se fala de produto manipulado, a gente está falando de protetor solar, mas tem diversos, né, que são feitos hoje. Tem. Hoje o mercado de farmácia de manipulação, ele é responsável por grande parte dos medicamentos, suplementos e cosméticos que a população utiliza. Então, as pessoas têm que entender, eu sempre digo, né, que a farmácia de manipulação não deveria nem ter esse nome, deveria chamar farmácia de produtos personalizados, porque é o local onde você vai, né? Por exemplo, eu consumo, acho que 90% dos medicamentos que eu tomo são manipulados.
Então, se você for lá na minha casa, só tem potinho lá de manipulado. E tudo feito para mim. Eu tomo medicamento para queda de cabelo manipulado. Eu tomo meu suplemento, meu antioxidante, para eu né, diminuir minha barbinha branca aqui, é manipulado. Né? Meus suplementos para pós-treino, por exemplo, manipulado. Eu gosto de praticar esporte, eu jogo basquete, então eu tomo colágeno manipulado para articulação. Então, são vários exemplos. Meu creme anti-idade é manipulado também, feito em farmácia de manipulação. Então, é legal a população entender que não é só doença que você pode tratar indo numa farmácia de manipulação. Longevidade, bem-estar também fazem parte hoje desse mundo. E é bem legal, tem muitas farmácias que já têm ali até um ponto de atendimento onde você pode ir se consultar com um farmacêutico e ele não vai poder fazer diagnóstico, ele não vai poder diagnosticar doença. Isso aí é um papel, né, do médico, né, dos laboratórios que fazem exame. Mas uma vez que você tem dados do que você já apresenta, né, os resultados, o farmacêutico ele pode contribuir com inúmeras fórmulas personalizadas. Personalização de dosagem também, isso é legal. Às vezes eu tenho que comprar um medicamento e eu tenho que quebrar aquele comprimido, que nem é recomendado que se faça isso, né? E assim, na farmácia, você pode ir lá e fazer com a dosagem exata, né? Você pode também mascarar sabores, às vezes tem algum remédio que tem um sabor muito ruim. Na farmácia de manipulação, você pode fazer versões em shake, você pode fazer pirulito, você pode fazer né, veículos, né? Onde você pode administrar, às vezes pessoas idosas têm dificuldade de tomar uma cápsula muito grande, dá para fazer na forma de sachê, enfim, são inúmeras aí as possibilidades, né? E como você bem falou, a tecnologia que a gente tem dentro hoje de uma farmácia de personalizados, né, de uma farmácia de manipulação, é muito abrangente. E no começo da nossa conversa, a gente falou um pouquinho sobre o valor do protetor solar, né? Falando em valor, quando a gente fala desses produtos personalizados, né? Você faz a quantidade que quer também. Com isso, dá para economizar e não deixar de usar o produto. No caso aqui, a gente volta a falar do protetor solar. Dá para fazer a quantidade que desejar, que cabe no bolso. A quantidade que você quiser. Sim, você pode personalizar tanto a dose, o sensorial, você pode falar, olha, eu tenho uma pele muito seca, eu queria que ele fosse mais hidratante, dá para fazer. Eu tenho uma pele oleosa, dá para fazer ele sequinho. Então, você personaliza a característica sensorial do produto e personaliza a quantidade também. Lucas, qual que é a dica aí que você deixa para a gente quando se fala de protetor solar e manipulado também? Tem alguma dica? O que a gente tem que ficar de olho na hora que vai lá na farmácia mandar fazer o nosso protetor? Não, infelizmente eu queria muito passar para vocês aqui a receita, né, mas a gente está falando aqui para inúmeras pessoas, de diferentes tipos de pele, diferentes tipos de necessidades, mas o recado final que eu quero deixar é, procurem, né, independente se o protetor é comprado numa drogaria, numa farmácia de manipulação, e olha, você falou da questão do preço, me veio em mente agora, eu vi um protetor numa drogaria, 30 e poucos reais, para rosto, assim, valor acessível. É que tem protetor aí que passa de R$ 200. Procura chamar o farmacêutico, pergunta para ele, fala, viu, me explica a diferença desse. Às vezes nem é tão grande assim, né? Então, tem protetores com um valor até acessível, né? E aí vale a pena sempre a gente utilizar. E na questão dos manipulados, também, procure ir numa farmácia de manipulação, faz um atendimento personalizado, porque muitos farmacêuticos que estão dentro da farmácia de manipulação, eles também podem prescrever alguns medicamentos, cosméticos e nutracêuticos. Então, é bem legal você criar esse vínculo, porque eu sempre falo, né? Todo mundo tem que ter um farmacêutico para chamar de seu, porque a gente pode, eu sou farmacêutico, né? A gente ajuda bastante, aí contribui bastante no atendimento do paciente, a gente pode sugerir novas tecnologias, e com o objetivo aí de chegar numa idade boa, não só com a pele bonito por fora, mas bonito por dentro também, né? Livre de radicais livres, né? Então, tomar bastante antioxidante e tudo isso a gente pode encontrar, sem dúvida, nas farmácias de manipulação. Lucas, a gente citou o exemplo aí hoje na pesquisa que você fez, confirma para mim, antes da pandemia, né? E uma nova já está sendo realizada. A nova está sendo realizada. Nessa nova tem até perguntas, né? Você usou mais ou menos protetor durante a pandemia? Aí a gente vai ter esses dados em breve. Tem uma previsão de quando vai sair essa pesquisa, porque a gente está aqui curioso para saber e quer também dar dados aí otimistas, né, que tenha mudado essa realidade.
Sim. A previsão é para antes do verão, né? Acho que perto de dezembro ali a gente já vai ter esses dados concretos. Com esses dados aí na área de manipulação de protetor solar, dá para esperar muita novidade para 2023? Esperamos, né? Eu sempre frequento bastante aí feiras de ingredientes, né? Farmacêuticos, cosméticos, o que a gente sempre espera, né? O que a gente busca cada vez mais é resultado em prazo mais curto, né? Porque hoje a gente está com uma tecnologia bem avançada de tratamento de quase tudo do nosso organismo, né? Como um todo. Mas agora o que as empresas têm estudado mais, né? As empresas que criam novos ingredientes, novas tecnologias, o tempo, né? Resultado rápido e resultado bom em um período de tempo mais curto. Porque as pessoas estão ansiosas também, né, Viviane? O pessoal não quer esperar mais 3 meses, não. Tudo tem que funcionar de ontem de Para ontem para hoje. hoje, Então, né? Exatamente. A gente conversou aí com o Lucas Portilho, olha só, ele é farmacêutico, especialista em cosmetologia. Lucas, eu quero já deixar o convite. Assim que sair o resultado dessa pesquisa, volta aqui para falar com a gente. Eu espero muito que você venha aqui e diga, olha só, aumentou o número de pessoas que usam o protetor solar. Fica aqui o convite. Então já anota aí, saiu o resultado da pesquisa, vem falar com a gente. combinado, Viviane. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, Lucas, muito obrigada. A gente te aguarda. Então, assim que sair o resultado da pesquisa, e você de casa fica aí com o recado do Lucas sobre a importância de utilizar o protetor solar. E se quiser rever tudo que foi falado aqui, nessa minha conversa com ele, é muito fácil. Entra no nosso YouTube, o Saúde Agora está disponível na íntegra. E você pode pegar o link e mandar para os seus amigos, familiares, reforçando aí a importância de se cuidar, de utilizar o protetor solar sempre. A gente se vê na próxima edição. Se cuida. Tchau!